Penso no silêncio antes da tempestade, no ar denso que antecede o trovão, e no modo como o mundo, às vezes, parece segurar a respiração diante do inevitável. Naquele dia foi assim. O céu não apenas escureceu, ponderou. O sol não apenas se ocultou, hesitou. E a terra, cansada de guerras e promessas quebradas, ficou entre um suspiro e outro esperando por algo que nem ela mesma sabia dizer. A cruz erguida no Calvário não era só madeira, prego e sangue. Era um espelho voltado para a alma humana. Um espelho que não perdoa a mentira, mas convida à verdade. Eu penso nisso porque as últimas palavras de Jesus não foram frases para preencher o vazio da dor. Foram a arquitetura de um novo mundo, tijolo por tijolo, letra por letra, no limite exato entre a agonia e a glória. Há uma estranha lógica no sofrimento que se aceita por amor. Quando ele foi erguido, a multidão fez o que a multidão sempre faz. Alguns riram, outros se ofenderam, outros tentaram entender, outros simplesmente seguiram adiante. Mas havia olhares que não sabiam para onde fugir. Maria, que um dia dissera, "Faça-se em mim", agora assistia ao "Consuma-se por mim". João, o que encostara a cabeça no peito do Mestre, agora contava os batimentos de um coração que teimava em amar, quando já não havia força para mais nada. Os soldados, treinados para a crueldade, executavam sua rotina. E eu penso no modo como a rotina embrutece. Quando a dor vira expediente, a humanidade esfria. Mas não naquele monte. Ali, até o ferro dos cravos parecia vulnerável. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É impossível ouvir isso e continuar o mesmo. Eu penso, o perdão, quando nasce no epicentro da ferida, não é humano. É santo. Existe um segredo escondido nessa primeira palavra. Ela muda a topografia do coração. De repente, o terreno acidentado da vingança vai sendo nivelado por uma estrada de misericórdia. O perdão que ele declara não espera o arrependimento. Chama por ele. É como se a voz dele percorresse em ondas invisíveis todas as eras, tocando a culpa de reis e mendigos, de traidores e traídos, e dissesse: "Eu sei o que fizeram, e ainda assim, eu os convido para perto." A mente resiste, a lógica protesta, mas o espírito reconhece. É aqui que tudo começa de novo. Do lado, um homem que passou a vida às margens da lei descobre, na beira da morte, o centro da graça. "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E a resposta vem como um estalo de luz abrindo portas emperradas. "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Penso na ousadia do hoje. Não amanhã, não se der, não quando merecer. Hoje. A fé, seca e tremendo, atravessa a poeira do tempo e toca o eterno. O ladrão, por um instante, deixa de ter passado, passa a ter destino. Isso é um escândalo para qualquer moralista. Mas é música para quem sabe que, sem misericórdia, não haveria lugar no mundo onde coubéssemos de pé. A promessa que ele faz naquele minuto resume o Evangelho. O reino não é o fim do caminho. É o começo de um caminho que não termina. Enquanto isso, a dor tem um jeito de reorganizar prioridades. Jesus vê Maria e João. "Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe." Penso nessa troca e entendo que a cruz costura uma família que o sangue humano não consegue explicar. O amor que nasce no Calvário não é sentimentalismo, é aliança. E alianças feitas aos pés da cruz não se desfazem com o vento. Talvez esse seja um dos segredos mais práticos escondidos ali. O reino de Deus é uma casa onde órfãos aprendem a dizer pai, e desconhecidos aprendem a se chamar de irmãos. Mas então vem o grito que corta o céu como uma lâmina. Deus meu, por que me desamparaste?" Quem nunca sentiu a distância de Deus escutar essa pergunta e não tremer? Penso que ele não pergunta por ignorar a resposta. Pergunta para nos emprestar a pergunta. Para que, quando estivermos no deserto do abandono, possamos atravessá-lo com a voz dele, ainda quente na nossa memória. O Salmo 22, que ele cita, é o roteiro antigo que agora se cumpre diante dos olhos. O santo assume o lugar do culpado. O amado experimenta o silêncio do amor. A luz veste a sombra para abrir caminho dentro dela. E o que parece o ponto mais baixo da história
Se revela a dobradiça que muda o rumo de tudo. O abandono sentido pelo filho faz com que o abraço se torne possível para os filhos. A sede, então. Tenho sede. Penso que toda sede traz um desejo dobrado. O que pedimos e o que escondemos. A sede de água, claro. A sede de cumprir até o fim. A sede de nós. É difícil aceitar que Deus tenha sede da criatura. Mas é verdade. A vontade dele é que ninguém se perca. No vinagre oferecido, há um símbolo quase cruel. O mundo dá amargura a quem oferece doçura. E ele bebe. Bebe para que nossa boca um dia possa cantar. Bebe para que a taça que nos cabia fosse retirada de nossas mãos trêmulas, e no lugar dela nos fosse dada uma aliança. Então algo acontece que não dá para descrever sem que o corpo todo se arrepie. Está consumado. Penso na economia dessa frase. Uma única palavra que paga todas as contas. Tetelestai. Não é acabou-se, é cumpriu-se. O drama do Éden, a serpente, o êxodo, o cordeiro, os profetas, tudo converge. A história, que parecia um novelo sem ponta, encontra a linha certa e desata. As dívidas recebem carimbo de quitadas, a culpa perde seu tribunal, a lei encontra sua plenitude no amor. Quem já tentou ser perfeito sabe a utilidade dessa palavra. Ela não nos libera para o desleixo, nos liberta do desespero. Penso que o inferno deve ter sentido um frio inédito nessa hora. E por fim, o retorno. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não é o suspiro da derrota. É o gesto do rei que devolve a chave ao dono da casa. O filho entrega. Ninguém toma. A soberania dessa entrega nos ensina algo que esquecemos facilmente. Nossa vida não está solta no acaso. Cabe inteira nas mãos do Pai. Quando ele se inclina e o corpo cede, o universo não colapsa, realinha. O véu rasga no templo de alto a baixo, como se o céu assinasse um convite. Entrem. O Santo dos Santos deixa de ser geografia e vira caminho. Penso nos sacerdotes correndo, nas mãos trêmulas tentando emendar um rasgo que não foi humano, e quase sorrio com respeito. Há coisas que Deus rasga para que nunca mais sejam costuradas. A terra tremeu. O centurião, que conhecia o cheiro da morte, respirou algo que nunca respirara. Verdade, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Penso na beleza de um estrangeiro ser o primeiro a traduzir o que muitos íntimos não suportavam dizer em voz alta. Assim é o reino. Sempre surpreende o mapa. O túmulo recebe um corpo, mas não engole a esperança. A pedra é pesada, o selo é oficial, a guarda é experiente. E nada disso significa alguma coisa diante de uma vontade que não pode ser contida. Penso nos discípulos escondidos na culpa de Pedro, na ternura que já se aproximava como um amanhecer tímido, e entendo. A graça sempre volta para buscar quem fugiu dela. Agora, deixo que o tempo avance alguns batimentos. A noite parece longa, mas por baixo dela brotam raízes. Nos lugares onde os olhos não alcançam, uma guerra silenciosa chega ao veredito. A vida terá a palavra final, e enquanto cada última palavra dele se acomoda como semente em cada coração que ouve, começam os germes de conversão que ninguém explica. Alguém que jurou nunca mais perdoar, escuta o primeiro sussurro da misericórdia e se apavora, porque a misericórdia é assustadoramente boa. Alguém com a história atolada pela metade percebe que ainda existe um hoje, que ainda há um estar comigo. Alguém que não pertence encontra família. Alguém que bradou abandono descobre presença. Alguém que só provou vinagre descobre a fonte. Alguém que vivia tentando merecer, entende a diferença entre mérito e milagre. Alguém que controlava a vida como se ela fosse corda firme, aprende a entregá-la sem cair. Eu penso então em você, que está ouvindo, lendo, avaliando se entra ou não por essa porta aberta. As últimas palavras de Jesus são chaves, e chaves só têm sentido diante de portas. Você sabe qual porta precisa abrir. Talvez seja a que dá acesso a um perdão impossível. Talvez a que tranca uma culpa antiga. Talvez a que guarda um medo que você jamais admitiu em público. As chaves estão aí, brilhando de um jeito simples, quase despretensioso, como tudo que é realmente de Deus.
A primeira chave libera sua língua de pedra para dizer: eu perdoo. A segunda convida seu coração a pronunciar um lembra-te de mim, que, só de ser dito, já é resposta. A terceira recompõe a sua ideia de casa. A quarta garante que sua noite mais escura não é estranha para Deus. A quinta mata a sede que você estava alimentando com agravos. A sexta encerra julgamentos que você mesmo movia contra si. A sétima devolve a sua vida para mãos que nunca a maltrataram. E se eu pudesse traduzir tudo isso num único gesto, seria este: levante os olhos. Porque é assim que o Calvário nos educa. Não para baixo, dentro, contra, mas para cima, para o lugar de onde vem o rasgo no véu, a sentença de liberdade, a voz que diz hoje, a mão que recebe, o amor que aguenta, o céu que se abre. O mundo vai continuar barulhento, as notícias vão continuar urgentes, o algoritmo vai continuar impaciente, mas nada disso tem a última palavra sobre você. As últimas palavras que importam já foram ditas, e foram ditas por quem pode cumpri-las. Se enquanto você caminha por essa narrativa, alguma coisa acende dentro de você, não lute contra isso. O Espírito fala com simplicidade e poder. Talvez seja a hora de transformar o penso em aceito. Talvez seja a hora de deixar a cruz deixar marcas não no seu pescoço, mas no seu caráter. Talvez seja a hora de parar de costurar véus que Deus rasgou. E se for, diga algo pequeno, honesto, definitivo. Hoje, Senhor. O resto, Ele mesmo consumará. Respire. Guarde esse silêncio bom por 2 segundos. E se essa palavra falou com você, faça-a circular. Comente amém para selar no seu coração. Compartilhe com alguém que precisa desse hoje. E inscreva-se para que a próxima palavra encontre você. Porque entre nós, há segredos que não podem mais ficar escondidos. E o maior deles é que o amor venceu quando tudo parecia perdido. Penso muito sobre como certas palavras não passam. Ficam. Como um perfume preso num tecido antigo, como uma lembrança que reaparece quando menos esperamos. As últimas palavras de Jesus funcionam assim, não como slogans religiosos, mas como forças vivas que, quando tocam a alma, reorganizam tudo por dentro. E se no primeiro encontro com o Calvário a gente contempla, agora é hora de atravessar. Não basta olhar a cruz, é preciso deixá-la atravessar a gente, fazer morada e, com mãos suaves e firmes, refazer aquilo que o tempo e as feridas tentaram deformar. Volto ao Pai. Perdoa-lhes, e percebo que esse é o começo de toda a cura honesta. O perdão que ele libera não é amnésia, é lucidez, não apaga a história, mas tira dela o direito de nos governar. E há um segredo prático escondido nessa frase. A capacidade de perdoar cresce menos com esforço e mais com proximidade. Quanto mais perto de Cristo, mais pesado fica o ódio, mais desconfortável a vingança. Não é que perdoar se torne fácil, é que não perdoar se torna impossível para quem ouviu a voz do Cordeiro pedindo perdão pelos que o crucificaram. Penso nos rostos que cada um de nós carrega como espinhos, nos nomes que evitamos pronunciar, nas conversas que ensaiamos mentalmente para vencer discussões imaginárias. E me pergunto se não está aí a primeira porta a ser aberta hoje. O perdão de Jesus não é um deixa pra lá, é um traga pra cá. Traga a cruz, traga a luz, traga ao lugar onde a justiça e a misericórdia não são inimigas. O hoje estarás comigo no paraíso me desarma também porque corrige a nossa relação com o tempo. Nós vivemos com a alma pendurada no futuro, negociando com Deus prazos e promessas, enquanto Ele insiste em visitar o nosso agora. O ladrão não tinha margem de manobra, não tinha calendário, não tinha uma lista de resoluções para depois da cruz. Ele tinha um hoje e descobriu que o céu também. O segredo prático aqui é simples e revolucionário. Fé é um presente que só existe no presente. A ansiedade nos coloca 5 passos à frente, a culpa nos puxa 10 passos atrás, a graça nos centra no passo seguinte. E o passo seguinte, quase sempre, é um sussurro. Lembra-te de mim. Às vezes a nossa oração mais poderosa cabe inteira numa respiração. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe.
Enquanto penso nisso, fico tocado por como Jesus, no epicentro da redenção, cuida de um detalhe que muitos chamariam de doméstico. Como se dissesse, a grande obra de Deus não despreza as pequenas responsabilidades. A cruz não nos dispensa da ternura. Inaugura a ternura que não depende de reciprocidade. No plano prático, esse gesto nos dá um norte. Espiritualidade que não cria família é só espetáculo. Espiritualidade que ignora pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, vira fumaça com o primeiro vento. Às vezes o milagre que pedimos é grandioso, ressurreição, mar abrindo, fogo descendo. Mas o milagre que Deus nos confia para começar é simples. Telefonar, pedir perdão, marcar café, sustentar, adotar, abraçar, incluir. O reino tem a escala do Calvário e a delicadeza de uma casa que aprende a ser abrigo. Chegamos ao Deus meu, por que me desamparaste? E aqui a alma estremece porque essa pergunta tem nossas digitais. Todos nós já a fizemos, em versões maiores ou menores. O segredo que pulsa por trás dela é este. Quando Cristo empresta a voz ao nosso desamparo, ele satura de presença a própria experiência da ausência. Paradoxo? Sim. Mas é isso que muda tudo. A sensação de abandono continua humana. Dói, aperta, escurece. Porém, já não é uma terra sem Deus. Ele esteve ali. Ele conhece o mapa desse vale. E porque ele conhece, podemos atravessar sem fazer morada. Isso tem implicações concretas. Não tratamos mais o silêncio do céu como prova de rejeição, mas como espaço de confiança. Aprendemos a repetir o que ele repetiu sem se desfazer. Deus meu. Mesmo quando não entendo, mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, meu. A fé, nessa hora, deixa de ser emoção intensa e vira fidelidade serena. Tenho sede. Essa frase me conduz a um espelho. Eu tento escutar a sede por baixo das minhas sedes. De que tenho realmente sede quando corro tanto, quando trabalho sem parar, quando me defendo de tudo e de todos, quando fico horas olhando uma tela que me deixa mais vazio do que encontrei. Tenho sede. É a voz de Deus confessando o desejo por nós. Só esse pensamento reorganiza prioridades. A vida de oração deixa de ser obrigação e vira encontro entre sedes correspondidas. A de Deus por mim, a minha, por Deus. E no cotidiano, sedes mal resolvidas pedem substitutos, vinagres travestidos de doçura. A cruz nos ensina a reconhecer vinagres, a soltá-los e a aprender a beber da fonte. E há um treino simples aqui: nomear. Dizer com honestidade: tenho sede de ser visto, tenho sede de descanso, tenho sede de sentido, tenho sede de cura. Quem nomeia a sede, para de buscar remédio no lugar errado. A espiritualidade não nos anestesia, alfabetiza nossa alma para pedir água verdadeira. Chego outra vez ao está consumado, e percebo como essa palavra confronta nossa mania de salvar a nós mesmos por desempenho. Quantos acordos íntimos firmamos sem perceber? Quando eu melhorar nisso, Deus vai me ouvir? Quando eu vencer aquilo, então serei digno. Quando eu fizer X, serei finalmente amado. Tetelestai, vem e derruba essa economia. Não nos dispensa do esforço. Dispensa a ilusão de que o esforço compra amor. O amor não está à venda. Está dado. Consumado é o fim da dívida e o começo da gratidão. E gratidão, quando ocupa o lugar do mérito, muda a textura da obediência. Deixamos de obedecer para ser amados. Passamos a obedecer porque já somos amados. Na prática, isso liberta o nosso serviço do ressentimento, devolve alegria à vocação e nos torna mais leves sem nos tornar superficiais. Há peso de glória e não peso de culpa. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É o selo, o gesto, a entrega que atravessa os séculos ensinando o corpo a descansar no lugar certo. A palavra-chave para mim é Pai. Ele não entrega ao acaso, ao destino, à sorte, ao universo, à energia. Ele entrega às mãos de alguém. De alguém. E esse alguém tem rosto de pai. No cotidiano, a espiritualidade de entrega não é passividade. É confiança ativa. Fazemos o que cabe a nós.
Entregamos o que ultrapassa a nossa medida. Não terceirizamos responsabilidade. Terceirizamos soberania. E isso cura um nível fundo de ansiedade, porque transfere a última palavra para quem realmente a tem. O mundo continuará cheio de variáveis incontroláveis, mas a mão que nos sustenta não treme. Enquanto esses segredos se entrelaçam, vejo uma costura acontecendo, perdão que abre caminho, hoje que inaugura recomeço, família que acolhe, abandono que vira travessia, sede que encontra fonte, dívida que se encerra, vida que se entrega. Tudo isso não cabe numa doutrina engessada, só cabe numa vida em movimento. E é aqui que o Calvário vira estrada. Ele não é um ponto fixo para onde peregrinamos uma vez por ano. É um eixo em torno do qual tudo gira. Trabalho, descanso, decisões, relações, sonhos, dores. A cruz atravessa a segunda-feira e a madrugada de domingo, o trânsito e a fila do banco, o jantar em família e a conversa difícil, o choro escondido e a gargalhada inesperada. A cruz não nos afasta da vida, nos devolve a ela sem as mãos vazias. Penso nas cenas que se repetem. Alguém trancado há anos numa história que não se perdoa, de repente, arrisca a frase inaugural: "Eu perdoo", e sente que ainda respira. Alguém que não vê saída descobre que existe um hoje mais largo do que a culpa. Alguém sem lugar encontra irmãos e uma mesa. Alguém que se julgava órfão aprende a chamar Deus de meu nos vales mais escuros. Alguém que só conhecia vinagre prova água viva. Alguém que colecionava faturas morais escuta quitado e finalmente dorme. Alguém que vivia com as mãos crispadas abre os dedos e confia. E no rastro dessas pequenas Páscoas, a terra treme de novo. Não como no monte, mas aqui dentro, onde a ressurreição aprende a morar. Também penso nos que hesitam. Há sempre um pedaço em nós que quer resolver tudo sozinho, que argumenta com Deus como se fosse possível vencer a discussão. Esse pedaço não some da noite para o dia. Ele é educado, e a educação da fé tem o ritmo paciente das estações. Às vezes Deus nos dá uma primavera tão generosa que viramos poetas. Às vezes nos confia um inverno em que aprendemos a não confundir silêncio com desamor. O segredo é não interromper o caminho. Voltar ao Calvário quantas vezes for preciso. Dizer "me ajuda" quantas vezes for necessário. Recompor a mesa, reabrir a Bíblia, refazer a oração, recomeçar a obediência. O Evangelho não é a história dos impecáveis. É a história dos que, mesmo caindo, se deixam levantar por uma mão que conhece bem a gravidade e, ainda assim, vence. Ao final deste bloco, deixo uma imagem. O véu rasgado. A gente tentando costurá-lo. Fora e dentro da igreja. Fora e dentro de nós. Costuramos quando transformamos graça em barganha. Quando trocamos família por facção. Quando preferimos o vinagre por medo da água. Quando exigimos méritos onde Deus espalhou misericórdia. Quando seguramos a vida como se ela fosse nossa. Hoje, talvez, o chamado seja simples e agudo. Pare de costurar o que Deus rasgou. A presença está aberta. A porta está escancarada. O convite já foi feito e tem o seu nome nele. Se isso tocou você, sele no coração de um jeito concreto. Escreva amém nos comentários como quem diz: "Eu entro pela porta". Compartilhe com quem precisa achar um hoje no meio de tantas dívidas antigas. Inscreva-se para não perder o fio dessa história, porque nos próximos capítulos vamos caminhar por essas mesmas palavras dentro de alguns cenários que todo mundo conhece. Família, trabalho, culpa, tentação, cansaço, escolhas. E a cada cenário veremos a mesma coisa acontecer. O amor que venceu no Calvário vencendo de novo agora em você. Penso no instante em que duas pessoas decidem não brigar mais pelo passado, mas disputar quem vai dar o primeiro passo em direção ao futuro. A reconciliação impossível sempre começa com um gesto desajeitado, uma mensagem curta, um áudio trêmulo, uma conversa num canto de sala. É aqui que o "Pai, perdoa-lhes" deixa de ser frase bonita e vira trilha a ser seguida. O perdão não reescreve o que aconteceu. Devolve o poder de escolher o que acontece agora. Às vezes o outro nem quer. Às vezes o pedido de perdão é recusado. Ainda assim,
O coração que perdoa passa a respirar um ar novo. O perdão não precisa de autorização do ofensor. Precisa de coragem do ferido. E essa coragem não nasce de orgulho, nasce de proximidade. Quando você permanece ao pé da cruz por tempo suficiente, o ódio fica pesado demais para carregar. Você solta. Não por fraqueza, mas porque descobriu força maior. As decisões difíceis chegam como encruzilhadas silenciosas no meio de dias comuns. Aceitar aquele emprego que paga mais, mas seca a alma, ou permanecer onde a missão floresce? Falar a verdade que custa ou escolher a meia-verdade que salva a aparência? Voltar para casa hoje ou alimentar o orgulho mais um pouco? O hoje estarás comigo me chama a decidir no tempo certo, agora. A presença de Deus não terceiriza responsabilidade, ilumina escolhas. Não nos dá atalhos mágicos, nos dá companhia. E companhia muda a qualidade da decisão. Quando o coração sabe que não caminha sozinho, a pergunta muda. Não é o que me fará vencer mais rápido, é o que me manterá com ele, e, curiosamente, é assim que a vida começa a dar certo por dentro, antes de dar certo por fora. Há noites em que a alma não tem janela, a casa está cheia, o feed lotado, as notificações piscam, e mesmo assim a solidão abana as luzes como quem diz, eu continuo aqui. É nessas horas que a pergunta de Jesus, por que me desamparaste? Se torna travessia. A fé não me proíbe de sentir, me proíbe de mentir sobre o que sinto. Eu digo, Deus meu, não porque o sinto próximo, mas porque ele permanece sendo quem é. O vale não gosta de pressa, tem escuta própria, e à medida que o caminho se alonga, percebo que a presença de Deus foi do tipo que não fez barulho. Sustentou, não me livrou de todas as sombras, livrou-me de fazer aliança com elas. Quando a manhã finalmente clareia, eu não saio com respostas emolduradas. Saio com um vínculo mais fundo daqueles que não se explicam, só se carregam no peito. A sede por sentido se disfarça de muitos jeitos. Às vezes é hiperprodutividade com gosto de fuga, às vezes é distração crônica, um zapping existencial que busca um alívio que dure 5 minutos. Tenho sede. Não há vergonha nesse gesto, há pedagogia. Deus me ensina a nomear o que me atravessa e a trocar o vinagre por água. O vinagre é imediato e barato. Curtidas, comparações, compras, aprovação. A água é simples e funda. Presença, palavra, mesa, descanso, missão. Quando identifico os vinagres, posso colocá-los na bancada e dizer: isso não mata a sede que tenho. E então abro espaço para práticas antigas que, de tão humildes, quase esquecemos. Ler devagar, orar simples, ouvir com o corpo inteiro, caminhar sem fone, agradecer em voz alta, servir alguém sem que ninguém saiba. A alma, alfabetizada novamente, volta a reconhecer a fonte. Libertar-se de ciclos é quase sempre mais lento do que nossa pressa promete, e mais definitivo do que nosso cinismo imagina. Está consumado, não me desobriga do processo. Garante o chão sob meus pés enquanto caminho. Há vícios que se quebram num encontro. Há hábitos que se desfazem em anos. Há feridas que cicatrizam em ondas. Há memórias que pedem novas narrativas. O consumado me protege do desespero quando recaio e me protege da soberba quando avanço. Quando coleciono pequenas vitórias, um dia a menos na escravidão da comparação, uma conversa que antes eu evitaria, uma oração que eu haveria esquecido, não comemoro desempenho, celebro graça operando no ordinário. E de vez em quando, olho para trás e percebo, o abismo que me separava de mim mesmo diminuiu, não porque fiquei perfeito, mas porque fui sendo amado nos lugares onde eu tinha vergonha de existir. A prática diária da entrega tem cheiro de mesa limpa no fim do dia. Em tuas mãos! É uma frase que cabe no travesseiro. Eu a digo enquanto guardo as coisas simples. O prato, o caderno, o celular em modo avião, as palavras que sobram. Entrego o que fiz, o que faltou, o que não depende de mim. A entrega não adia tarefas, delimita fronteiras. De manhã, a mesma frase vira bússola. Em tuas mãos, antes da agenda, antes dos prazos, antes de eu me convencer de que tudo está por minha conta.
Quando a ansiedade tentar me sugerir que a vida é um peso sem alça, eu devolvo. Não é minha, é nossa, Pai. Eu trabalho, o Senhor governa. Eu construo, o Senhor sustenta. Eu cuido, o Senhor guarda. E no meio-dia, quando a cabeça pesa e a alma inclina, repito quase sem força. E ainda assim funciona. Em tuas mãos, volto à reconciliação. Alguém precisa ouvir. Ligue hoje. Não pelo controle do desfecho, mas pela libertação da sua alma. Se for possível, peça perdão sem anexos, sem justificativas ornamentais. Se não for possível, perdoe sem plateia. E recomece. Recomeçar não é apagar. É plantar outra coisa no mesmo chão. Às vezes vai custar lágrimas. Quase sempre vai custar orgulho. É por isso que precisamos da cruz diariamente. O orgulho não se converte em teoria. Morre pregado, um dia por vez. Volto à decisão difícil. Você já tem a resposta que teme admitir. Pergunte: qual escolha mantém meu coração mais perto de Cristo e das pessoas que Ele me confiou? A resposta costuma ser simples e custosa. Escolhas custosas nos amadurecem. Atalhos baratos nos atrasam com elegância. E se você errar, porque vamos errar, volte. A obediência tem portas de retorno que a culpa tenta esconder. Você não é o seu erro mais recente. Você é o amado que ainda está aprendendo a amar. Volto à noite sem janela. Abandone a competição secreta com os fortes. Todos estamos improvisando coragem. Acrescente uma prática pequena, a bênção da rotina mínima. Defina 2 coisas que você fará todos os dias com Deus, ainda que o mundo desabe. Um salmo e uma oração de 2 frases. Ou 5 minutos de silêncio e um Pai Nosso dito com atenção. Ou escrever 3 gratidões e ler um evangelho em voz baixa. Quando o céu parecer fechado, você terá uma trilha na floresta. O coração encontra a saída, não por GPS emocional, mas por fidelidade pequena e constante. Volto à sede. Experimente jejuar do vinagre específico que drena sua alegria. Não para merecer, para abrir espaço. Substitua por água, um encontro, uma leitura que nutre, um serviço escondido, um descanso sem culpa. Sede saciada, devolve brilho aos olhos. O mundo continua o mesmo, mas você voltou a ter fonte. Volto ao consumado. Diga, obrigado, mais do que desculpa nas suas orações. Desculpa é necessário. Obrigado cura a contabilidade escondida do mérito. A gratidão reposiciona a alma na verdade. Deus foi bom antes de eu acertar. E continua sendo quando eu erro. Isso não me desliga do arrependimento. Me liga à esperança. Volto à entrega. Faça dela uma liturgia breve. De manhã, mãos abertas. À noite, mãos vazias. Quem vive com as mãos assim perde menos tempo disputando controle e ganha mais tempo amando. E amar, no fim, é o que permanece quando a biografia perde likes. Se algo aqui tocou você de um jeito prático, cele a decisão agora. Escreva nos comentários uma frase curta que marque seu passo. Eu perdoo. Eu volto. Eu entrego. Eu confio. Eu recomeço. Compartilhe com alguém específico que precisa de uma porta hoje. E inscreva-se porque vamos seguir transformando essas palavras em caminho. Passo a passo, olho no olho, cruz no centro, esperança no horizonte. Porque em toda parte onde o amor de Cristo entra, uma coisa acontece sem aplauso e sem manchete. A vida volta a caber em nós. Penso que há lembranças que não passam com o tempo, passam com um toque. O tempo arquiva, mas não cura sozinho. A cura de memórias começa quando levamos o arquivo até a cruz e deixamos que a primeira palavra, Pai, perdoa-lhes, reescreva o rótulo. Às vezes, não se trata de perdoar pessoas, trata-se de perdoar a versão de nós que não sabíamos ser melhores. E isso é difícil porque a memória nos visita com cheiros, vozes, cenas inteiras. E de repente estamos lá novamente, respondendo como antes, repetindo o que juramos ter superado. O segredo é não negociar com a lembrança, atravessá-la, nomear a dor, pronunciar o perdão, colocar um marco. O coração aprende a dizer, foi real, doeu,
mas não governa mais. A memória deixa de ser cárcere e vira testemunho. Não apaga o que houve, ilumina o que Deus fez depois. E a cada repetição dessa liturgia silenciosa, lembrar, levar, perdoar, marcar, o passado perde o tom de voz. A vocação, por sua vez, tem cheiro de casa encontrada. Hoje estarás comigo, recoloca trabalho no seu lugar. Não é altar da identidade, é campo de resposta. Eu não sou o que faço. Eu faço a partir de quem sou nele. Quando a alma esquece isso, o trabalho cresce monstruoso e nos pede sacrifícios que Deus não pediu. Hoje de Jesus me chama a fidelidade no próximo pequeno passo. Entregar algo bem feito, devolver uma mensagem, estudar um pouco mais, servir alguém invisível. A grandeza do reino raramente chega com sirenes, vem embalada em constância. E, curiosamente, é assim que portas maiores se abrem. Quando paramos de persegui-las e passamos a perseguir presença. O comigo precede o paradisíaco. A companhia precede o resultado. A vocação floresce quando trocamos a obsessão por impacto pela alegria de obedecer. Impacto vira consequência, não ídolo. Dinheiro e generosidade. Palavras que assustam e libertam. Penso que a cruz desmascara nossos medos. Tenho sede, revela uma carência que não se compra. A sede de segurança que tentamos saciar com acumulação infinita nunca termina, porque riqueza prometeu eternidade e só Deus entrega. O Evangelho não demoniza recursos, cura o coração que os adora. Generosidade é a prática que desarma o ídolo sem nos tornar irresponsáveis. Dízimo, oferta, socorro, mesa aberta, não como negociação com o céu, mas como lembrança encarnada de que nada é meu em último nível. Quem aprende a dizer, é do Senhor, a conta não fecha no papel, e ainda assim, a paz fecha por dentro. A aritmética da graça é estranha. Quanto mais a mão abre, menos o medo grita. Não porque a vida vira loteria, mas porque a alma volta a beber da fonte certa. Em tuas mãos. Quanto à tentação, ela raramente chega feia. Chega lógico, plausível, confortável. O vinagre tem rótulo bonito. E é por isso que precisamos de limites, cercas colocadas em dias de sobriedade para nos proteger em noites de fome. Limite não é punição. É cuidado com o que amamos. A tentação sempre oferece atalhos, prazer sem aliança, êxito sem verdade, influência sem serviço. O antídoto é antigo e infalível. Pertença, palavra, mesa, prestação de contas. Ninguém vence sozinho por muito tempo. Quando o impulso vier, e virá, seja brutalmente honesto com alguém que você confia. A vergonha diminui quando exposta à luz. E se você cair, levante-se rápido, sem roteiros de autodestruição. Está consumado, não autoriza o pecado, autoriza a volta. A condenação paralisa, a correção devolve o caminho. Aprendemos a cair menos não por pânico, mas por amor a quem nos levantou. Descanso é uma teologia com travesseiro. O ritmo do reino não é de exaustão constante, é de respiração. Inspira missão, expira descanso, inspira serviço, expira silêncio. O quarto mandamento é um grito contra a tirania da produtividade que nunca termina. Descanse, porque Deus não é um chefe insatisfeito, é Pai que sustenta. O descanso bíblico não é preguiça, é confiança em movimento. Fazemos 6, paramos 1, como quem prega no corpo a homilia que o orgulho insiste em esquecer. Eu não sou Deus. Quando não descansamos, adoecemos a obra de Deus com nossa pressa. Quando descansamos, lembramos que a obra de Deus tem dono. Descanso também inclui alegria, rir, celebrar, cozinhar, caminhar sem objetivo, agradecer. O corpo vira sacramento de gratidão. E o espírito desarmado da ansiedade volta a escutar. Há ainda o tema terno e exigente da família espiritual que Jesus costura do alto da cruz. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Pertencer dá trabalho, famílias ferem porque são feitas de gente. Comunidade não é a terra onde nunca acontece conflito. É o lugar onde o conflito vira laboratório de reconciliação.
Aprendemos a pedir perdão sem ironia, a confrontar sem humilhar, a ensinar sem controlar, a servir sem contabilizar. E quando doer, porque vai doer, repetimos o movimento aprendido com Maria. Permanecer aos pés da cruz, até que a dor seja banhada pela presença. A igreja não é o clube dos resolvidos. É o abrigo dos que se deixam resolver por Cristo juntos. À medida que essas camadas se encaixam, percebo que as 7 palavras são menos uma lista e mais um pulso. Elas dão ritmo ao dia. Começo perdoando, sigo com o hoje da fé, cuido das minhas casas, atravesso meus vales dizendo, Deus meu, nomeio minha sede e escolho a fonte, lembro que está quitado, e entrego de novo. De repetição em repetição, a alma muda de música, e as mesmas circunstâncias que ontem me torciam por dentro agora me encontram de outra forma. Não porque eu fique de aço, mas porque descobri mansidão com espinha. O amor que me sustenta não é frágil. É firme como cravo e doce como ressurreição. Sei que quem me ouve carrega perguntas específicas, e quando o perdão que ofereço abre espaço para abuso, limites. Perdão não é reconciliação automática. Reconciliação pede verdade e mudança. E quando o hoje de Deus parece não chegar, perseverança. O relógio do céu não atrasa, nos alfabetiza. E quando o dinheiro é curto demais, pão nosso, procure a mesa, aceite ajuda, compartilhe o pouco, organize a vida, confie, e quando a tentação me encontra exatamente onde sou mais fraco, abrigo. Corra para a luz, fuja como José, confesse rápido, ajuste caminhos. E quando descansar parece impossível, microsabates. Meia hora sem tela, uma caminhada, um salmo em voz alta, uma soneca honesta. Não subestime pequenos respiros. Deus mora neles também. Ao fim deste bloco, vejo novamente o véu rasgado, agora pendendo como uma cortina que não volta a subir. E ouço um convite sutil, quase tímido, como se o céu não quisesse nos assustar. Entre mais, entre com suas memórias desalinhadas, com seu trabalho pesado, com sua conta apertada, com seus limites falhos, com seu cansaço crônico. Entre como você está, não para sair igual, mas para sair acompanhado. As últimas palavras de Jesus continuam sendo o primeiro passo de quem decide viver com o coração desarmado e a esperança em pé. Se essa palavra encontrou você, sele com um gesto simples e público. Escreva nos comentários a sua prática escolhida para esta semana. Vou ligar e pedir perdão. Vou jejuar do vinagre X. Vou descansar sábado à tarde. Vou abrir minha vida para alguém confiável. Vou ofertar com alegria. Vou entregar antes de dormir. Compartilhe com alguém que precise de caminho. E inscreva-se. Vamos continuar, bloco a bloco, transformando revelação em rotina, até que a rotina inteira cheire a céu. Penso em como a fé deixa de ser teoria quando precisa decidir entre o conveniente e o justo. Comunidades inteiras podem repetir, Pai, perdoa-lhes, enquanto perpetuam feridas que pedem reparo. O perdão de Jesus não é capa para a injustiça, é chama que purifica o metal até ele poder virar instrumento de paz. Quando uma igreja, uma família, um time de trabalho escolhe a cruz como método, a primeira mudança é no tom. Acusações viram escuta. Vingança vira processo. Vergonha vira verdade dita com mansidão. O perdão abre a porta, mas a justiça organiza a casa. Compaixão é o mobiliário. Não há reino sem os três, e a pergunta que costura nossos conselhos, votações e assembleias passa a ser menos quem vence e mais quem é cuidado. A cruz reposiciona a liderança. Autoridade não é privilégio, é peso carregado de joelhos. E a comunidade aprende a não terceirizar ética para comunicados. Encarna-a no cotidiano. Contratos justos, salários honestos, prazos humanos, portas abertas para quem chega sem nome. No luto, as palavras da cruz se deitam ao lado do travesseiro como quem sabe esperar. Hoje estarás comigo. Ganha outro brilho quando a ausência pesa. A saudade que antes era um labirinto vira ponte. Não nega a dor, mas recusa o desespero. A fé cristã nunca pediu para pular o choro. Pediu para chorar com esperança.
Penso no Deus meu sussurrado no cemitério, e no em tuas mãos, repetido à beira do leito, e entendo por que a ressurreição não é um detalhe doutrinário. É a espinha da nossa esperança. O corpo que baixamos à terra não é jogado fora. É semeado. A semente parece desaparecer, mas está trabalhando no escuro. Entre o sábado do silêncio e o domingo da pedra removida, aprendemos uma gramática. Amar sem possuir. Lembrar sem aprisionar. Honrar sem adoecer. Quem entregou o Espírito ao Pai, nos ensina a entregar nossos amados às mesmas mãos. A saudade continua, mas agora ela aponta para frente. Propósito em tempos de crise é uma frase que soa grande demais até que a vida nos empurra contra a parede. Quando o chão foge, Tetelestai me impede de fazer da utilidade o meu Deus. Não estou vivo para ser máquina de resultados. Estou vivo para ser testemunha de um amor que não recua. Propósito, então, se materializa em verbos pequenos: proteger, nutrir, encorajar, reparar, interceder, repartir. A crise revela o que adorávamos sem saber, e o espírito paciente nos reensina o essencial. Pão nosso, perdão mútuo, mal menor negado, tentação exposta, reino buscado primeiro. Não significa sair do mundo, significa entrar mais íntegro nele. Um cristão não foge do incêndio, carrega água. Às vezes será o balde da oração que ninguém vê, às vezes será a mangueira da competência posta a serviço do bem comum. Em ambos os casos, a pergunta do coração volta a ser: com ele? Se for com ele, eu vou. Se não for, eu espero. Quando tudo muda, a espiritualidade que permanece é a que aprendeu a dizer Deus meu na noite e Pai na manhã. A estabilidade do discípulo não está no que não muda ao redor, mas no quem não muda por dentro. A cruz nos conta que Deus não é uma variável do meu humor. Ele é rocha, e eu sou rio. Por isso preciso de margens. Regras pequenas que protegem minha liberdade grande. Horas de oração que não são negociáveis. Sábate regular que não é luxo. Confissão frequente que não é humilhação. Serviço concreto que não é marketing. Generosidade alegre que não é vitrine. As 7 palavras costuram essas margens. Perdoo cedo, caminho no hoje. Cuido de casa, atravesso vales, nomeio sede, descanso na graça, entrego. E repito. Enquanto repito, descubro que por pior que esteja o vento, há sempre um rumo possível. No nível social, Pai, perdoa-lhes vira política do reino. A cultura do cancelamento perde terreno para a cultura da restauração. Não significa ausência de consequências. Significa presença de caminhos de volta. Hoje estarás comigo. Nos chama a inventar presentes redentores, programas de reintegração, portas para quem saiu da prisão, oportunidades reais para quem sempre ficou do lado de fora. Mulher, eis aí o teu filho, inspira redes que protegem vulneráveis, órfãos, viúvas, idosos, migrantes, gente em situação de rua. Deus meu, nos dá linguajar para a dor coletiva. Lamentamos com quem lamenta, publicamente, sem pressa, sem slogans. Tenho sede nos convoca a saciar sedes concretas. Água potável, alimento, saúde, educação, tempo de qualidade. Está consumado, nos impede de transformar causas em novos ídolos. Lutamos com vigor e descansamos com confiança, sem endeusar vitórias parciais. Em tuas mãos, evita que salvadores da pátria se instalem no trono do coração. Servimos sem nos achar Messias, porque já temos um. E porque já temos um, podemos respirar. Penso na mesa da ceia como antecena da cruz. O Cristo que se entrega em pão e vinho antes de se entregar em corpo e sangue. Ele nos deixou um símbolo mastigável, porque sabe como somos esquecidos. A mesa é escola contra a pressa e a solidão. Ninguém a celebra sozinho. Ninguém a celebra correndo. Quando comunidades redescobrem essa mesa em espírito e verdade, acabam redescobrindo as outras mesas. A do jantar em família, a do café com vizinhos, a da reunião menos performática, a da reconciliação que começa com senta, vamos conversar. A Eucaristia, quando desce para o cotidiano, cura mesas quebradas. E mesas curadas curam cidades devagar.
Volto ao véu rasgado para lembrar que espiritualidade acessível não é espiritualidade barata. Custou tudo. Por isso, o acesso livre não me autoriza a entrar de qualquer jeito. Me convida a entrar com todo o meu jeito para ser transformado. Santidade não é rigidez. É flexibilidade que responde a Deus com prontidão. É a arte de ser macio nas mãos do oleiro. Em dias em que o mundo nos polariza entre endurecer ou ceder a tudo, a cruz nos ensina um caminho mais fino, firmeza com ternura. A verdade sem amor bate e não cura. O amor sem verdade abraça e não muda. Jesus do alto do madeiro mantém as duas mãos abertas. Se você chegou até aqui e sente que a fé está pedindo forma, escolha uma prática comunitária e uma pessoal. Comunitária. Adote uma casa, sirva numa frente de justiça, financie discretamente um projeto sério, organize com amigos uma mesa mensal aberta. Pessoal. Escolha um sábado, uma rotina de oração mínima, um jejum do seu vinagre, uma entrega noturna. Escreva nos comentários qual será sua dupla de passos. Simples, mensuráveis, repetíveis. Compartilhe com 2 pessoas para caminhar junto. E inscreva-se para seguirmos, porque nos próximos blocos vamos atravessar a madrugada até o jardim. Do consumado ao ressuscitou. Do peso da sexta-feira ao assombro do domingo. Até que a nossa vida aprenda o idioma inteiro da esperança. Porque no fim, tudo o que a cruz começou a Páscoa confirma. O amor não falhou. O amor não falha. O amor não falhará. Penso no sábado entre a cruz e a manhã. O dia mais silencioso da história. Não havia discursos, apenas portas fechadas e respirações curtas. O mundo parecia normal demais para quem sabia que algo tinha sido rasgado por dentro. É sempre assim quando a graça opera no subterrâneo. Do lado de fora, a cidade vende pão. Do lado de dentro, o céu move pedras. Esse sábado me ensina a não confundir quietude com ausência. Deus trabalha em silêncio, como quem respeita o nosso cansaço. E quando a madrugada termina, não é com trombetas, mas com o barulho discreto de uma pedra que rola, porque já não tem nenhum argumento capaz de segurá-la. No jardim, a cena é doméstica. Mulheres com aromas e uma pergunta logística. Quem nos removerá a pedra? É tão humano, tão nosso. A fé começa com perguntas pequenas tentando alcançar mistérios grandes. A surpresa as encontra no meio do caminho. A pedra removida, o túmulo vazio, a palavra que primeiro assusta para depois acalmar. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Percebo o quanto, tantas vezes, ainda busco vida onde ela já não mora. Em narrativas antigas, em culpas repetidas, em vícios elegantes que só imitam alívio. O jardim me reeduca. Aquilo que eu julgava definitivo era apenas antecedente daquilo que realmente conta. Quando ele diz está consumado, não é um ponto final na história. É o fim da sentença que nos prendia. Ressurreição é a vírgula que abre fôlego. Vejo Maria Madalena chorando diante do vazio e me encontro ali. É possível chorar diante do milagre quando a nossa lembrança ainda está em sexta-feira. Ela confunde Jesus com o jardineiro e isso me comove porque, de certo modo, ele é mesmo. O novo Adão cuidando do novo Éden, podando culpas, regando esperanças, arrancando ervas daninhas de histórias tortas. Ele pronuncia o nome dela e tudo se organiza. Maria. Às vezes, basta ser chamado pelo nome para lembrar quem somos. Não é um sermão de 40 minutos. É um encontro de 4 letras. Quando o amor me chama pelo nome, o coração reconhece a voz que conseguia dormir no barco no meio da tempestade. A voz que diz, em tuas mãos, é a mesma que agora devolve mãos à nossa alma, para que possamos tocar a vida sem ela quebrar. No caminho de Emaús, 2 discípulos andam com a cabeça baixa, ruminando frustrações. Eles esperavam um tipo de Messias que cabia no bolso da política e da urgência. Receberam um que atravessa a morte e queima o coração pela via das Escrituras. Jesus caminha com eles como quem se diverte com o tempo. Ele não está atrasado, está próximo. Eu penso como a esperança madura precisa de passos, de pão partido, de narrativa recontada com paciência. A pressa quer atalhos, mas a ressurreição prefere trilhas. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho?
Essa é a marca. O coração volta a ter fogo sem perder ternura. A chama não vem do esforço de sentir, vem do esforço de permanecer com ele, mesmo quando os olhos ainda não o reconhecem. Thomas, por sua vez, faz a pergunta que muitos de nós temos vergonha de dizer em voz alta: se eu não vir, não crerei. A comunidade carimba incrédulo, mas Jesus carimba vem cá. Ele não premia o cinismo, mas acolhe a sinceridade ferida. Coloca as mãos de Tomé nas feridas como quem institui um novo sacramento. A fé que toca a dor do próprio Deus. A resposta não é humilhação. É proximidade. Meu Senhor e meu Deus explode dos lábios que, segundos antes, exigiam provas. Às vezes, a dúvida honesta é a sala de espera da adoração mais sincera. E quando ele diz, bem-aventurados, os que não viram e creram, não nos empurra para um salto no escuro. Nos convida a confiar numa luz que já provou ser fiel quando tudo estava escuro. Pedro, o impulsivo, o que prometeu demais e caiu na hora errada, encontra Jesus à beira de uma fogueira. O cheiro do carvão deve ter rasgado lembranças. Outra fogueira, outro pátio, outro tipo de frio. A cura de Deus é delicada. Ele não finge que nada aconteceu. Refaz a cena para reescrever o roteiro. Tu me amas? 3 vezes. Não para humilhar, mas para alinhar amor com missão. Cada sim costura uma negação. Cada apacenta transforma culpa. Pedro aprende ali a diferença entre bravata e fidelidade. Nós também. Quem foi perdoado deixa de pastorear a partir de controle. Passa a cuidar a partir de feridas saradas. O perdão de Jesus é tão completo que vira lugar de trabalho. Todas essas cenas me devolvem as 7 palavras. Percebo como a Páscoa não cancela a cruz. Confirma seu sentido. O perdão agora é oferecido com a força de quem venceu. O hoje agora inclui uma presença que venceu o último inimigo. A família espiritual agora se expande num povo que canta com sotaques diferentes. O Deus meu, agora é oração que sabe que, mesmo quando não sente, um túmulo vazio já respondeu à pergunta. A sede agora encontra fonte aberta. O consumado agora sustenta o ide sem culpa. A entrega agora não termina no suspiro, termina em... O envio chega com uma respiração. Recebei o Espírito Santo. A criação começou com fôlego. A nova criação também. Onde antes havia medo atrás de portas, agora há paz que atravessa paredes. A missão é com ele e como ele. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Não é um comissionamento para heróis de palco, é para gente de sala, de cozinha, de oficina, de escritório, de ônibus. Gente que atravessa o dia como quem carrega água no incêndio. Gente que aprende a dizer, Pai, perdoa no trânsito, hoje na mesa. Eis aí tua mãe com os vizinhos. Deus meu na mensagem não respondida. Tenho sede, sem vergonha de pedir ajuda. Está consumado, quando a culpa sobe a voz. Em tuas mãos, antes de dormir, penso no que significa viver ressuscitado sem teatralidade. Não é ignorar notícias, é lê-las com a barra fixa do amor que venceu. Não é negar dores, é carregá-las para um jardim onde nomes são pronunciados com doçura. Não é produzir euforia, é cultivar alegria que não depende do tempo. É aprender a arte humilde do pouco com Deus é muito, aplicada aos minutos, ao dinheiro, ao sono, às conversas, aos afetos. É fazer da casa um lugar de luz acesa para quem chega tarde. É transformar a própria agenda em liturgia respirável. É atravessar crises sem terceirizar a humanidade. É aceitar que, muitas vezes, o milagre será a coragem de continuar. Quando a noite volta, porque volta, lembro que agora ela tem janela. O sábado não é mais o fim, é um entre. A cruz me ensinou a entregar. A Páscoa me ensinou a esperar. E juntas, me ensinam a caminhar com passos que não se medem só por desempenho, mas por fidelidade. A vitória cristã não é a foto do troféu. É o hábito de amar o que Deus ama quando ninguém está filmando. E como toda vitória verdadeira, ela deixa rastros. Pessoas tratadas como imagem de Deus, mesas compartilhadas, contas mais honestas, perdões concedidos, descansos guardados, limites respeitados, vulnerabilidades acolhidas,
Esperança dita em voz baixa. Se algo acendeu em você, um nome para ligar, uma conversa para iniciar, uma prática para retomar, um descanso para marcar, uma oferta para esconder na vida de alguém, cele agora. Escreva nos comentários um "eu vou", 2 palavras e um caminho inteiro. Compartilhe com quem está preso na sexta-feira. Convide-o para caminhar o domingo junto. E inscreva-se, porque vamos seguir. Ainda há estradas para percorrer, mares para atravessar, cartas para escrever com a própria vida. O jardineiro está no jardim, e a voz que um dia entregou o Espírito agora sopra o nosso, para que a gente aprenda, enfim, a viver. Porque no fim é isso. O amor que venceu continua nos ensinando a vencer como quem ama. Penso que a fé amadurece quando a gente para de esperar o cenário perfeito para obedecer. O domingo de Páscoa chegou com jardim, pedra e nomes sussurrados. O resto da semana continuou com mercado, poeira e contas. É nesse lugar comum que as últimas palavras de Jesus ganham força operante. O Pai perdoa-lhes não fica guardado para ofensas épicas. Ele visita mal-entendidos diários, ironias que doem mais do que gritos, esquecimentos que pareciam pequenos e abriram frestas. Perdão é um músculo que se exercita com pesos leves para não falhar diante dos pesados. E cada vez que solto um ressentimento antes que ele enraize, sinto que o véu rasgado respira dentro de mim, como se o Santo dos Santos tivesse se mudado para o meu peito com a delicadeza de quem não quebra a casa que ocupa. Educação do olhar. Entro no ônibus e penso, hoje estarás comigo. Não é apenas promessa para um ladrão morrendo. É convite para um cobrador cansado, uma mãe com 2 crianças e nenhuma mão livre, um jovem com o fone alto porque o silêncio o assusta. A proximidade de Jesus me livra da indiferença polida. Às vezes será uma palavra breve, às vezes um gesto sem legenda, às vezes só oração silenciosa. O reino se movimenta como fermento, não como fogos de artifício, e essa maneira discreta me protege de 2 ídolos, a pressa do impacto e o narcisismo de eu fiz. Com ele, eu faço. Sem ele, eu me canso de mim. Nas escolhas éticas que ninguém vê, está consumado me arranca da negociação íntima com a culpa. Eu não preciso trapacear para ser. O bem não é atalho, é trilho. Quando me vejo tentado a ajustar números, empurrar responsabilidade, maquiar verdade, lembro que o carimbo do céu não é esperto, é filho. E filhos vivem melhor sem dívidas escondidas. Às vezes isso custa não, que parecem perda no curto prazo. Quase sempre isso rende uma paz que, quando deito, me devolve sono. A paz do quitado é um travesseiro que não se compra, mas se recebe. E quem dorme assim acorda menos reativo, mais inteiro. Batalhas interiores nem sempre têm nome. Há dias em que um peso difuso pressiona o peito e tudo parece esforço a mais. Vestir-se, responder, decidir. É nessas horas que Deus meu se torna a oração mais inteligente do dicionário. Eu não sei elaborar, mas eu sei a quem pertenço. Digo meu, como quem finca bandeira no meio do território que quer me tomar. Não estou fabricando emoção, estou lembrando um pacto. E enquanto o vale faz o trabalho lento de me atravessar, repito, em tuas mãos, como quem devolve o volante de meia em meia hora, porque a mão teima em reapertar. A entrega não é um ato grandioso, é um hábito teimoso. Quando percebo, a noite já não me engole. Ela me atravessa sem levar o que é essencial. O corpo, às vezes, é o lugar onde as palavras da cruz pedem tradução mais dolorida. Doença, limitações, dores que não cabem na agenda. Eu gostaria que toda oração terminasse em cura imediata. Nem sempre termina. Ainda assim, tenho sede, me abre uma via. A sede do Deus encarnado me autoriza a nomear a minha dor sem vergonha e sem teatro. Eu posso pedir cura, buscar médicos, aceitar remédios, reorganizar ritmos, pedir ajuda. E se a cura vier, eu a celebro como quem viu o reino tocar a carne. Se não vier como espero, eu me agarro ao Cristo que habita a dor sem me abandonar nela. A vitória cristã não é o corpo que nunca adoece. É o amor que não desiste do corpo quando ele adoece, e muitas vezes, no meio do processo, descubro curas invisíveis, impaciências derretidas,
prioridades reordenadas, ternuras ressuscitadas, fé com músculos que eu não sabia que existiam. Nos vínculos, a terceira palavra, mulher. Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Funciona como bússola contra a solidão funcional. A independência moderna é um luxo que, vezes demais, nos cobra em tristeza atrasada. Pertencer dá trabalho, mas compensa em saúde. Isso começa em casa. Conversas que saem da manutenção, conta, recado, logística, para a verdade, medos, sonhos, limites, pedidos claros. Começa também com microfamílias de fé. 2 ou 3 que oram juntos com constância indecorosa, trazendo o ordinário para a presença de Deus. Começa com disponibilidade. Dizer mais, posso passar aí? E menos, vamos marcar. O amor se organiza menos por agenda perfeita e mais por fidelidade possível. E quando alguém falha, porque vai falhar, repetimos o método do alto da cruz. Cuidado antes do sermão. Proximidade antes do ajuste. Abraço que não relativiza, mas impede que a culpa vire identidade. Criar filhos, ou acompanhar crianças e adolescentes, em um mundo acelerado, me devolve as 7 palavras como se fossem um manual sussurrado. Perdoar rápido e pedir perdão rápido. Dizer hoje mais do que prometer depois. Fazer da casa uma mini-igreja onde a mesa é ritual e os telefones, convidados. Ensinar a criança a dizer Deus meu, quando o medo se alonga, a nomear sede sem vergonha, a agradecer pelo consumado, a entregar os pequenos controles que não pode ter. Crianças que crescem vendo adultos pedindo perdão, descansando, orando simples e rindo muito, entendem o evangelho com o corpo. E adolescentes que experimentam confiança real e limites claros confiam mais em limites futuros. A beleza disso tudo é que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tutor dá conta sozinho. Por isso Jesus costurou família espiritual. A vida digital é um campo onde vinagres são servidos em taças de cristal. Eu entro num app para relaxar e saio comparando. A inveja aqui é tenho sede. Funciona como senha para eu me perceber cedo. O que exatamente estou buscando quando deslizo sem parar? Se for descanso, há maneiras melhores. Se for aprovação, há fontes mais seguras. Se for fuga, há portas mais honestas. Não demonizo a tecnologia, disciplino seu lugar. Sabat também é tela desligada. O hoje aqui pede fronteiras, horários claros, primeiras horas consagradas, últimas horas desaceleradas. O consumado me impede de transformar performance digital em tuas mãos. Me lembra que não vou consertar a internet. Vou cultivar um jardim dentro dela. Curadoria, gentileza, silêncio, beleza, verdade. Limites são amor no singular. Eles dizem onde termino e onde o outro começa. A cruz me ensina limites que não se negociam. Dignidade não se troca por aprovação. Verdade não se vende por conveniência. Corpo não se usa sem aliança. Tempo não se oferece ao ídolo do trabalho sem descanso. Alma não se alimenta só de distração. Em dias bons eu defino os limites. Em dias ruins os limites me defendem. E quando eu os ultrapasso, porque vou ultrapassar, volto para o Deus meu, que me encontra sem me expulsar. A disciplina cristã não é chicote, é cerca num campo florido. Oração encarnada tem menos a ver com frases perfeitas e mais com presença sem pressa. Eu gosto de imaginar 3 horas do dia costuradas pelas 7 palavras. De manhã perdoo antes de tudo, e peço a graça do hoje. Ao meio-dia, nomeio minha sede, e reconheço meu vale dizendo, Deus meu. À noite, agradeço o consumado e entrego. No meio, pequenas jaculatórias. Essas flechas de uma linha que a tradição cristã aprendeu a disparar. Jesus, tem compaixão, Senhor, tu sabes. Em tuas mãos, obrigado pelo teu amor. A alma fica respirável. O coração aprende um sotaque que, de tanto repetir, vira música de fundo. No trabalho, volto ao jardim da ressurreição e penso que meu ofício é um canteiro específico para o jardineiro. Ele não me pede volume, me pede fidelidade. Eu deixo as coisas por onde passo mais inteiras do que encontrei? O e-mail que envio carrega honestidade e respeito? O produto que entrego tem justiça embutida?
O conflito que enfrento é atravessado pela mansidão que não é covarde? O salário que recebo encontra o dízimo e a generosidade no caminho? A pessoa com quem ninguém fala tem, em mim, um nome? Assim o reino trabalha, quieto e profundo. E de vez em quando ele explode em beleza sem pedir licença. Quando a crise vem em escala coletiva, enchentes, desemprego, violência, a comunidade que aprendeu as 7 palavras vira a resposta que não cabe no noticiário. Mutirões, fundos, cozinhas, orações que não substituem ação, ações que não substituem oração. Pai perdoa-lhes faz a gente escolher processos que não cancelam pessoas. Hoje acelera socorros que costumavam atrasar. Eis aí tua mãe, nos organiza em redes de cuidado. Deus meu, nos dá linguagem para lamentar sem cinismo. Tenho sede nos faz ver sedes concretas e agir nelas. Está consumado nos impede de idolatrar vitórias parciais. Em tuas mãos, nos livra de messianismos. A cidade percebe, mesmo sem entender a teologia, há um povo que, quando a noite cai, acende luz. No íntimo continua aprendendo a distinguir voz de eco. Culpa tóxica é eco antigo tentando me reafirmar dívidas já pagas. Convicção amorosa é a voz do espírito apontando com clareza e, ao mesmo tempo, abrindo caminho. Uma me esmaga, a outra me ergue. Uma me chama de nomes que não sou. A outra me chama pelo nome que ele pronunciou no jardim. É por isso que a palavra escrita e a comunidade são guardiãs da sanidade. O livro me lembra quem Deus é quando a emoção falha, e os irmãos me lembram quem eu sou quando a memória trai. Se, em algum ponto deste bloco, você se viu de frente com uma decisão possível, desligar um vinagre, ligar para uma pessoa, ajustar uma prática, pedir ajuda, marcar um descanso, começar uma mesa, devolver um valor, confessar uma tentação, orar simples, cele agora. Escreva nos comentários em uma linha o seu passo específico desta semana. Compartilhe com alguém que caminhe junto, não como fiscal, mas como irmão, e inscreva-se, porque vamos seguir com mais um bloco, onde caminharemos pela dor que não volta atrás, luto prolongado, pela vocação em transições, por milagres discretos e por uma esperança que aprende a envelhecer sem perder a luz nos olhos, porque no fim, a boa notícia permanece boa em qualquer estação. As últimas palavras dele continuam abrindo nossos próximos passos. Penso na dor que não volta atrás. Há ausências que, mesmo quando já não gritam, continuam reorganizando a casa em silêncio. O luto prolongado não é teimosia da tristeza, é fidelidade do amor. E é aqui que as últimas palavras de Jesus deixam de ser consolo rápido para virar tenda. Hoje estarás comigo. Não promete atalhos, promete companhia. Quem enterrou parte de si mesmo num cemitério sabe que o tempo muda o volume da saudade, mas não devolve o que foi. A presença de Cristo, porém, muda a textura. Aprendemos a carregar a memória sem que ela nos carregue. Damos nome aos dias difíceis e não os tratamos como fracasso. O calendário da alma ganha feriados discretos. A data de nascimento, a gargalhada lembrada, a receita refeita, a música que volta. E nesses dias, o Deus meu vira respiro, não para explicar a dor, mas para habitar com reverência um lugar santo. Porque a dor, quando atravessada com Deus, vira altar. Não pedimos espetáculo, oferecemos confiança. Na beira do túmulo, o corpo que baixa à terra carrega 2 verdades que a fé segura juntas: pó e promessa. Somos pó. E por isso choramos sem vergonha. Temos promessa. E por isso choramos com esperança. Ressurreição não transforma cemitério em parque temático, transforma lágrima ao pronunciar em tuas mãos. Eu confesso que há um cuidado que não termina onde meus braços terminam. A maturidade da fé aqui é aprender a amar sem possuir e a lembrar sem aprisionar, guardar as roupas, doar livros, manter um objeto, visitar um lugar. Tudo pode ser liturgia se feito com a delicadeza de quem conversa com Deus enquanto arruma uma gaveta. E de vez em quando brotam milagres discretos. Um sonho que consola, uma palavra que chega pela boca de quem não sabia de nada, uma sincronia que nos lembra que o céu presta atenção. Vocação em transição tem cheiro de corredor. Portas atrás, portas adiante,
Passos que ecoam. Às vezes o chamado muda de roupa. Às vezes somos nós que mudamos de corpo. Outras prioridades, outro fôlego, outro olhar. Está consumado me impede de fazer do desempenho a minha identidade durante a travessia. Eu não sou a soma dos resultados. Sou a soma das respostas que dou a Deus. Transições exigem escuta porque oportunidades, quando sobrenumerárias, podem ser tentação de dispersão. Hoje, ajuda. Qual é o próximo passo fiel que carrega paz e responsabilidade? Não qual me aplaude mais, mas qual me mantém mais com ele e com os meus. Algumas portas se fecham sem explicação. Outras se abrem sem currículo. A mão que fecha e abre é a mesma a qual eu entrego o espírito ao fim do dia. Há também as transições que não escolhemos. A demissão inesperada, a mudança forçada, a aposentadoria que chega e confunde, a saúde que pede outro ritmo. O ego, acostumado a confundir utilidade com valor, sofre abstinência. A cruz responde com mansidão. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. A vocação tem sempre rosto. Numa estação, trabalho é palco. Noutra, o palco é mesa. O chamado não some, muda de cenário. Às vezes a tarefa mais santa do mundo é cuidar de alguém, aprender um ofício menor aos olhos do mundo, dizer não sei, e voltar a ser aprendiz. O reino não nos mede por holofote, mede por fidelidade. E quando o coração se acalma, percebemos que o jardineiro sempre soube mexer na terra. Sementes que dormiam acordam. Talentos que estavam escondidos florescem. O tempo rende, não por velocidade, mas por coerência. Milagres discretos são a linguagem preferida de Deus quando Ele quer formar maturidade. A água que vira vinho numa cozinha. O pão que dá e sobra numa mesa ao ar livre. O perdão que chega antes da explicação perfeita. A conta que fecha por caminhos que o Excel não explica. O médico que aparece. A conversa que desvia uma tragédia. A tentação que naquele dia específico perdeu força. Às vezes chamamos de coincidência por pudor. No céu, chamam de cuidado. Tenho sede e me reeduca a notar esses copos d'água no caminho. Eu peço grandes coisas e devo pedir. Mas não desprezo o pequeno sustento. Um abraço que desfaz um nó, um salmo que acerta uma ferida, um pôr do sol que me devolve um pedaço de alma. A gratidão, quando treinada no miúdo, afina o ouvido para reconhecer passos leves de Deus no corredor. A esperança que envelhece sem perder brilho é uma arte rara. Crianças esperam como quem acabou de descobrir o mundo. Adultos como quem aprendeu a medir desilusões. Anciãos de fé esperam como quem conhece o autor. O tetelestai aqui funciona como bengala. Me sustenta quando as forças da euforia acabam. Eu caminho mais devagar, mas mais certo. A esperança madura não precisa de barulho. Prefere consistência. Ela cuida do corpo, não como culto à juventude, mas como respeito ao altar que carrega o espírito. Ela cuida da mente não com positivismo ingênuo, mas com verdade repetida. O amor não falhou. Ela cuida das relações, podando ressentimentos, adubando conversas, renovando alianças. E quando chega a noite mais longa, ela repete com simplicidade de criança uma oração que já sabe de cor. Pai, em tuas mãos. Envelhecer na esperança não é negar perdas, é integrá-las ao louvor. A liturgia da vida muda de tom, menos performance, mais presença, menos urgência, mais eternidade no cotidiano. Começamos a agradecer não por tudo ter dado certo, mas por Deus ter estado presente quando deu errado. Rimos de coisas pequenas, choramos sem vergonha, pedimos perdão rápido, devolvemos ofensas com silêncio e, quando falhamos, voltamos para casa cedo. O coração desaprende o sabor do vinagre das comparações e cultiva gosto por água simples. Pão na mesa, amigo na sala, Bíblia aberta, um salmo dito em voz baixa, a mão de alguém entre as nossas. E, ironicamente, essa humildade faz a alma parecer mais nova. Em comunidades, a esperança que envelhece vira legado. Gente que viu muito e, ainda assim, guarda brilho no olho, torna-se referência. São as vozes que, no conflito, pedem mansidão. Nos dias bons,
pedem gratidão. Nos dias maus pedem oração. E em todos os dias lembram: o véu continua rasgado, vamos entrar juntos. Igrejas que honram seus anciãos aprendem o ritmo de Deus. Igrejas que os descartam apressam o próprio cansaço. O mesmo vale para famílias. A mesa que escuta histórias antigas conserva saúde emocional. A experiência não substitui a novidade. Faz a novidade pousar no lugar certo. Volto ao luto prolongado para lembrar que ele também precisa de comunidade. Sofrer sozinho em pedra. Sofrer junto dá forma. Há amigos que seguram datas, lembram nomes, mandam mensagem no dia difícil, cozinham sopa na semana vazia, encurtam a liturgia do domingo para incluir um abraço mais longo. Eis aí a tua mãe. Continua sendo dito toda vez que alguém decide que a dor do outro vale sua agenda. E quando a vida pede, somos nós a Maria de alguém, o João de alguém, o ombro possível, a presença que não resolve, mas sustenta. A providência de Deus muitas vezes veste a roupa de uma visita simples e um café sem pressa. Transições de vocação pedem discernimento comunitário também. Não terceirizamos a decisão, mas pedimos olhos amigos. O que vocês veem em onde minha alegria encontra necessidade real? Que portas Deus parece estar abrindo? Que vícios de fama ou medo eu preciso confessar? A igreja, quando madura, não confunde conselho com controle. Ela encoraja, alerta, ora, reparte contatos, abre portas e, se preciso, abraça o recomeço sem ironia. Hoje estarás comigo. Atravessa esses ambientes como um perfume. Não sabemos tudo sobre o amanhã, mas sabemos que não iremos sozinhos. Quanto aos milagres discretos, uma prática os torna mais frequentes aos nossos olhos. O caderno de providências. Escrever, datar, reler. Na terça, fulano ligou sem saber que eu precisava. Naquele mês, o valor apareceu. Naquele dia, a paz chegou sem explicação. Não para colecionar troféus, mas para não insultar o céu com esquecimento. A memória da bondade de Deus é combustível limpo para jornadas longas. Quem lembra adora com mais convicção quando a sensação falha. E quem adora assim se torna menos impressionável por vinagres de ocasião. No ordinário, a esperança que envelhece nos dá nova gramática para o fracasso. Nem todo não é rejeição. Às vezes é cuidado. Nem toda porta fechada é castigo. Muitas são proteção. Nem toda vitória é avanço. Algumas são distração elegante. E nem toda fraqueza é derrota. Muitas são passagem secreta para a graça. Percebemos então que a equação do reino é outra. Perder para ganhar, ceder para permanecer, calar para proteger, servir para liderar. A cruz não foi um acidente, foi o método. E a ressurreição não foi um improviso, foi o veredito. Se ao longo deste bloco algo em você pediu passo, cele agora com um gesto pequeno e real. Ligue para quem partilha seu luto, marque um café memória, escreva 3 providências que você viu este mês, desenhe um plano simples de transição, um curso, um mentor, adote uma disciplina de gratidão antes de dormir, marque um sábat mensal com nome e data, peça oração a 2 amigos, prepare um jantar para honrar um ancião de fé. Escreva nos comentários qual passo você escolheu. Uma linha basta. Compartilhe com alguém que precisa encontrar água no meio de vinagres. E inscreva-se, porque ainda seguiremos. Quero conduzir você por mais uma travessia. Quando a culpa antiga tenta ressuscitar, quando a oração parece não sair, quando Deus pede uma obediência custosa, e quando a alegria volta sem pedir permissão. Porque no fim, é isso que tenho visto em cada estação. As últimas palavras dele continuam fabricando futuros nos nossos presentes. Penso na culpa antiga como um fantasma educado. Ela não bate porta, não arrasta corrente. Só senta na poltrona mais confortável da mente e cruza as pernas como quem diz, senti sua falta. A culpa tóxica sabe repetir datas, frases, falhas, coleciona recortes do passado e tenta me convencer de que nada mudou. É nesses dias que está consumado precisa deixar de ser um versículo favorito e se tornar sentença executável.
O carimbo de quitado não apaga a memória do erro. Apaga o direito do erro de definir quem eu sou. E quando a culpa tentar apresentar provas, eu apresento feridas, as do Cristo. É estranho, mas funciona. Como se eu colocasse sobre a mesa mãos atravessadas por pregos e dissesse, foi pago. A vergonha tenta replicar. Mas você caiu de novo. Eu respondo. Sim, e por isso me arrependo. Mas não vou negociar com acusações que já foram silenciadas na cruz. O arrependimento recalibra o rumo. A culpa tenta sequestrar a identidade. Eu acolho o primeiro. Nego hospedagem ao segundo. E se a mente insiste, eu a educo como quem ensina uma criança. Leio em voz alta promessas antigas, escrevo uma oração curta, envio uma mensagem pedindo ajuda, tomo um banho, caminho 10 minutos, volto. A graça trabalha melhor quando encontra corpo minimamente descansado. A oração às vezes é uma palavra que não sai. O céu parece gesso, as frases, latas vazias. Já tentei forçar. Aprendi que força não abre porta de coração. Nesses períodos, volto ao alfabeto que Jesus me emprestou nas últimas palavras. Digo Deus meu, e fico nisso um tempo, como quem tateia a parede até achar o interruptor. Digo tenho sede, sem floreios, listando sedes específicas. Descanso, coragem, sentido, mansidão. Digo Pai, perdoa com nomes próprios, começando pelos meus. E quando falta fôlego, recorro aos salmos. Orações emprestadas que Deus deixou na Bíblia para dias de silêncio. É como se ele dissesse, quando você não souber o que dizer, diga o que eu mesmo ensinei a dizer. Também aprendi a não confundir oração com desempenho. Nem toda conversa boa é longa. Nem todo silêncio é vazio. Há manhãs em que em tuas mãos consciente vale mais do que 15 minutos de frases ansiosas tentando convencer Deus do que ele já sabe. A fé, aqui, parece um músculo que se reeduca. Não para levantar pesos religiosos, mas para segurar a presença sem se distrair. Vem então a obediência custosa. Ela geralmente aparece com rosto de renúncia que ninguém aplaude. Terminar uma relação que não respeita o sagrado, devolver um dinheiro que ninguém sabe que foi a mais, confessar uma mentira que sustenta uma imagem, sair de um lugar que paga bem e seca a alma, permanecer num lugar que não dá palco, mas dá missão. A obediência do Calvário carrega sangue. A nossa carrega, no mínimo, suor e lágrimas. Pai, em tuas mãos, vira corda de alpinista. Digo isso no começo do dia. Repito ao tomar a decisão. Repito enquanto a dor morde. Repito quando bate a vontade de voltar atrás. Deus não negocia nossa integridade, mas não nos deixa andar sozinhos. Lá adiante, geralmente, há alívio. Mas o alívio não pode ser o motivo. O motivo é o amor. E amor, quando amadurece, aceita perder para permanecer verdadeiro. Às vezes, o mundo lerá isso como fraqueza. Tudo bem. Do lado de cá, a alma percebe o milagre discreto. Dorme. Há obediências custosas que pedem demora. Não se resolve um vício com arrepios. Resolve-se com processos, mãos na cabeça e passos repetidos. Hoje estarás comigo, é o jeito de Deus dizer, vamos de hoje. Sem romantizar queda, sem fetichizar vitória. Manhã após manhã, escolhendo água no lugar do vinagre, escolhendo verdade no lugar da performance, escolhendo mesa no lugar do palco, escolhendo descanso no lugar da vaidade. O reino tem paciência. Às vezes a gente não tem, e desiste 2 passos antes do desabrochar. Por isso a comunidade é tão importante. Alguém nos lembra do que esquecemos de propósito. Alguém nos leva pela mão até a porta e espera a gente entrar. Alguém guarda nossas promessas quando a vontade falha. E a alegria? Ela tem mania de chegar quando paramos de persegui-la como quem corre atrás de um pássaro. A alegria verdadeira não é anestesia.